Oi pessoal, eu sou a Gabriela e hoje nós vamos montar a cozinha Manu da Polimã Móveis. Me acompanhe nessa montagem. Primeiramente, nós vamos abrir a caixa com estilete, mas muito cuidado ao passar o estilete para não danificar nenhuma peça dentro da caixa. Caso você passe o estilete muito fundo, pode estar danificando ou riscando a peça. Já separei aqui as minhas ferragens, lembrando que aqui no manual, as ferragens ela vem com a letra para identificar ela durante a montagem. Então, qualquer dúvida, eu recorro aqui no meu manual que vem junto com o móvel. Aqui também no meu manual mostra as ferramentas que eu vou estar utilizando para fazer a montagem. A parafusadeira, martelo, uma chave de fenda e uma trena. Aqui também mostra para serem 2 montadores. Então, qualquer momento, se eu precisar de uma ajuda, eu tenho o meu ajudante aqui que vai estar me auxiliando na montagem. Vamos dar início à nossa montagem e para o passo 1 eu já deixei separado aqui as peças que eu vou estar utilizando. A peça número 1, a 2, a 3 e a 4. E eu vou utilizar também para fixar essas peças o parafuso A. Aqui no passo número 1, na hora de fixar a peça número 4, nós devemos prestar atenção nessas furações aqui. Para fixar na peça número 3, nós vamos utilizar essas 2 furações próximo a esse furo maior, que é um detalhe que nós vamos pôr mais pra frente. Então ele tem que ficar pra cima, nós vamos colocar aqui nessa posição. E para finalizar o passo 1, nós vamos finalizar aqui os parafusos nessa lateral e nessa com os tapa-furos. Finalizado o passo 1, e agora eu vou para o passo 2. Já separei as peças aqui e vou dar continuidade na montagem da nossa cozinha. Pegando aqui a peça número 8, vou fixar ela na nossa peça número 1. Agora eu vou fixar a peça número 9 na peça número 1. Agora eu vou fixar a nossa peça número 5 na peça número 1. Se atentem a um detalhe. Nessas furações aqui, essas 2 furações eu vou deixar ela para a parte de baixo, porque aqui vai vir uma outra peça fixada nela. Agora nós vamos fixar a peça número 6 na peça número 5. E aqui na minha peça 6 eu vou fixar a peça número 7. Com as laterais e as colunas fixadas, agora eu vou vir com o teto, que é a peça número 10, e fazer a fixação dele também. Ainda no passo 2, nós vamos iniciar a instalação das dobradiças. Com a ferragem letra K, que é o parafuso com porca, nós vamos fazer a fixação delas na peça. Aqui nós vamos colocar o parafuso na furação. E vamos pôr a dobradiça aqui. Eu venho com a porca. E travo ele. Dobradiça colocada, vou fazer o mesmo em todas as furações. E para finalizar o nosso passo 2, eu vou colocar os tapa-furos nos parafusos. Finalizado o nosso passo número 2, agora eu vou para o passo número 3, que eu vou fazer a instalação da peça número 11 e do nosso tampo, que é a peça número 12. Os dois eu vou fixar com o parafuso A. Vou fazer a fixação da minha peça número 11 e detalhe, pessoal, preste atenção para você colocar a parte sem acabamento para a parte de baixo do móvel e com acabamento para cima. Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora eu vou fazer a fixação da peça número 12, que é o tampo do nosso balcão. A furação aqui que nós vamos utilizar é essa furação aqui do meio. E para finalizar o nosso passo 3, eu vou colar o tapa-furo nos parafusos. Agora no nosso passo número 4, nós vamos dar início à montagem do balcão. Já separei aqui as peças que eu vou usar e reparem que as peças, que são as laterais e as colunas, elas têm a furação para a cavilha. Então eu sei que a parte que tem a cavilha, ela vai ficar para cima do móvel. Então nós vamos fixar a base nas peças onde elas não têm a furação para a cavilha.
Eu vou iniciar a montagem começando pela peça número 15. Se atentem que na peça número 15 e na peça número 16, elas vão ter a furação para as corrediças. Então, elas vão ficar para a parte de cima do móvel e uma tem que ficar de encontro com a outra. Agora, eu vou fixar, então, a peça 15 na base, que é a peça 13, com o parafuso A. Agora, eu vou fazer o mesmo processo na peça 16 e na peça 14. Lembrando que a nossa peça 16, ela também tem a marcação para a corrediça. Agora eu vou fazer a fixação da peça 17, que é a nossa prateleira. Feita a fixação da minha prateleira, vou vir com a peça 18 e vou fixá-la também. Fixada a minha peça 18, agora eu vou fazer a instalação das corrediças e das dobradiças. Com o parafuso D, eu vou fixar a corrediça nas furações que já vem no móvel. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Colocadas as corrediças, agora eu vou colocar as dobradiças também. Vou utilizar o parafuso com porca para fazer a fixação delas. Finalizado o nosso passo número 4, agora vamos dar início ao passo número 5. Para dar início no passo 5, nós vamos fixar a cantoneira com o parafuso D na prateleira 17 com a coluna 18. Agora eu vou pegar as cavilhas e vou colocar nas peças que vão ser encaixadas na parte de cima do nosso armário. Agora eu vou fixar as cantoneiras metálicas nas laterais e nas colunas. Vão ser 2 cantoneiras em cada peça. Fixadas as cantoneiras, agora eu vou fazer a união do balcão com a parte de cima do armário. Finalizado o passo 5, agora vamos dar início ao passo 6, que é a fixação dos fundos do armário. Já estou com os fundos separados aqui e vou começar a fixação deles utilizando os pregos. Aqui onde o manual pede a letra H e o I, é a chapinha de união. Eu vou estar utilizando aqui para unir esses dois fundos. Finalizado o meu passo 6, agora eu vou dar início ao passo 7, que é a montagem das nossas gavetas. Para dar início, eu vou começar colocando cola onde vai cavilha nas minhas peças. Vou pôr também cola e cavilha no contrafundo. Cavilhas colocadas, agora eu vou colocar as cantoneiras. As cantoneiras vão vir do mesmo lado que vem as cavilhas. Vai ser 2 em cada peça. Cantoneiras fixadas, agora eu vou colocar cola onde eu vou colocar as cavilhas. E também vou passar aqui onde eu vou encaixar o fundo. Aqui eu encaixo as cavilhas e já faço a fixação das cantoneiras. Para fixar o contrafundo, eu vou utilizar o parafuso A. Lembrando que a parte com acabamento é sempre para o lado de dentro da gaveta. Vou fixar o fundo na cava que eu passei cola. E com os pregos eu vou fixar o fundo da gaveta. Alinho aqui a lateral. E começo a bater os pregos. Fundo batido, agora eu vou fazer a fixação das corrediças.
Corrediças colocadas, agora eu vou colocar o puxador com o parafuso E. Está finalizada a montagem da nossa gaveta. Vou colocar agora as dobradiças nas minhas portas. Dando início no passo 8, eu vou fazer a instalação da minha trava para nós fazermos a instalação do armário em cima. Vou respeitar o limite de 45 centímetros do chão que o manual me pede. Quando você for fixar a sua trava na parede, certifique-se de que ela está no nível. Feita a fixação da trava na parede, vou dar início ao passo número 9. Vou fixar as cantoneiras que vai me ajudar a fazer a fixação na parede. Repare no manual que ele já mostra os locais que eu tenho que colocar as cantoneiras. Com a cozinha apoiada na base que nós já fixamos na parede e as marcações feitas, eu vou fazer a instalação dela. Agora eu vou pôr o nível para deixar ele nivelado e vou fixar a outra ponta. Armário fixado, agora eu coloco as capinhas nas cantoneiras. Armário instalado, agora eu vou pôr o tubo plástico. Em seguida, vou pôr a gaveta. Vou dar início agora à instalação das portas. Lembrando que os parafusos com porca, eles são ajustáveis para você poder erguer ou abaixar a porta. Eu coloco na altura que eu quero e aperto eles. Lembrando que para regular a porta, além desses daqui que vai levar a porta para cima ou para baixo, eu vou utilizar esse daqui também para fechar ela um pouco mais para o meio ou para afastar ela do meio. E esse parafuso aqui, ele vai servir para colocar ela mais para dentro ou mais para fora. Para colocar o puxador, eu vou utilizar o parafuso E. Vou fazer a furação na porta para poder fixar ele. Ponteei o parafuso e agora vou colocar o puxador. O puxador está colocado. Vou repetir o mesmo processo em todas as portas. Está finalizada a nossa montagem e espero ter ajudado e até a próxima.